agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Já quero mostrar para vocês que aqui no estúdio a gente tem um aparelho que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que vai detectar ao vivo vasinhos e varizes. A gente vai mostrar como ele consegue detectar onde tem o vasinho, onde possíveis varizes também podem ter aparecido. A gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco. Mas antes, eu vou começar o nosso papo aqui na sala com o Dr. Marcelo Balzeus, que vai explicar pra gente. Tudo bom? Seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Que vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, que eu acho que todas as mulheres têm dúvidas. Sim. Doutor, não sei se eu estou enganada, mas todo mundo tem ou varizes ou vasinhos. Não tem ninguém que está livre disso. Não, tem algumas poucas mulheres que têm a sorte de não terem vasinhos. Jura? Mas são raros. Né? É. A gente estima que varizes apareçam em 70% das mulheres. Tá. Isso é muito difícil a gente ter uma análise exata, porque quem vai no consultório é porque já tem alguma coisa. Entendi. Né? Então já procura porque já apareceu, já está visível. E qual a diferença de varizes e de vasinhos? Varizes e vasinhos, elas fazem parte da mesma doença, que é a doença venosa. Só que a grande diferença é a localização. As varizes estão debaixo da pele. E os vasinhos estão dentro da pele. Né? E isso tem uma importância muito grande no tratamento, né? E no resultado dos diversos tratamentos para as varizes. Então, como a gente trataria, então, vasinho? Vasinho, a gente hoje em dia tem duas técnicas principais, que são as técnicas laser, né? Tem diversos tipos de laser, e tem a técnica de escleroterapia química, que é a famosa aplicação. Você injeta uma substância química dentro desse vaso e esse vaso vai sumir. Mas das duas maneiras a gente tem resultados satisfatórios. É que para alguns pacientes o laser pode não ter tanto efeito quanto essa que é um pouquinho mais invasiva. A escleroterapia química ainda é considerado o padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento para vasinho. Mas o laser está cada dia mais melhorando o tipo de luz, então ele está sendo cada vez menos nocivo para a pele e agindo com uma melhor qualidade no vaso. Entendi. Olha que bacana, a gente tem inclusive imagens aí que mostram como é essa aplicação. Então, como é o nome da escleroterapia? Escleroterapia. Olha lá que bacana. Nessa imagem a gente vê a substância sendo injetada dentro do vaso. E você nota que de imediato já desaparece. Isso é um efeito físico, né? Porque o que a gente enxerga, na verdade, não são os vasinhos, é o sangue que está dentro do vasinho. Entendi. E eu estou substituindo o sangue por um líquido incolor. Então, por isso você tem essa noção que some na hora. Esse é um efeito que, na verdade, a gente vê no consultório, o paciente fica bem entusiasmado, mas não é ainda o resultado final. Entendi, o resultado final. Desses vasinhos que desapareceram, geralmente 50%, 60% vão desaparecer definitivamente. Outros vão precisar de algum retoque. Agora, por quanto tempo dura esse tratamento, essas aplicações? Elas têm um período que o paciente tem que refazer? Sim. Na mesma área, a gente costuma esperar de 2 a 3 semanas para ter uma boa cicatrização da pele. Porque quando a gente enxerga assim, é a parte inicial. Esse remédio ele vai entrar dentro do vaso, vai causar uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória que vai, de fato, fazer com que o vasinho desapareça definitivamente. Que interessante. Agora, quem tem muitos vasinhos precisa passar por algumas sessões. Sim. Em uma sessão a gente não consegue eliminar tudo. Não, em uma sessão a gente consegue fazer uma lateral de uma coxa, uma perna, não consegue fazer uma área muito grande. Mesmo porque você está injetando uma substância no paciente. Né? E a gente tem uma dose máxima, dependendo do tipo de substância que está sendo injetada, que já começa a ter efeito tóxico. Entendi. Então, tem um limite. Uma hora que tem que parar. Agora, tem alguma contraindicação esse tratamento? Geralmente a gente não faz em gestante, né? E faz com muita cautela em pessoas com pele muito morena, com pele com tendência a manchar. Porque uma das complicações são manchas na pele. Entendi. Então, quanto mais escura a pele, mais morena, mais difícil o resultado. O resultado, nesse caso, da escleroterapia. Vamos, então, para umas perguntinhas das ruas. Muita gente aí que curte o nosso Você Bonito foi entrevistado, tá querendo fazer perguntinha hoje. Olha lá, vamos ver uma. Oi, Carol. Meu nome é Amanda. E eu tenho uma pergunta para o programa de hoje. A minha irmã fez um tratamento para vasinhos com aquela secagem a laser. E, na verdade, a gente notou que depois do procedimento apareceram muitos mais vasinhos fininhos na perna dela. Eu queria saber se realmente esse método é eficaz e se pode acontecer o rompimento de mais vasinhos depois do procedimento. É isso aí.
Um beijo para você, boa pergunta. E aí, doutor? E é uma pergunta muito frequente, né? O que acontece? Esse tipo que ela descreveu, apareceu vasinhos mais fininhos. Isso é uma reação comum. Tá. Né? Então, isso tem que ser orientado para o paciente. Quando tem um volume muito grande de vaso, que você vai tirar muito vasinho, isso vai necessariamente acontecer. Tá. Mas, geralmente, resolve espontaneamente. Questão de 2, 3 meses, os próprios esses vasinhos fininhos vão sumindo. Caso não suma, tem outras técnicas, outros tipos de luz que pode ser usada. No caso, é a luz intensa pulsada. Mas assim, é uma complicação bastante comum. A gente pode considerar, inclusive, algo fisiológico do próprio organismo? Mas em alguns casos pode ser evitado. Você vê aquela moça, tem muito vaso, geralmente a ansiedade, tanto do cirurgião quanto do paciente em resolver o problema mais rápido, acaba gerando esse tipo de tratamento, de consequência. Então, quando a gente exagera um pouquinho na dose, faz uma quantidade maior, pode acontecer isso. Entendi. Então, a gente tem que, claro, conversar com o médico, porque tem solução também. Tem solução. O resultado tem que ser aquele resultado também que o paciente espera que o médico diga que vai acontecer. Sim. Não é verdade? Não dá também para achar que vai ser um milagre, que não existe milagre, mas tem que saber exatamente o que esperar de um tratamento como esse. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, a gente falou então um pouquinho do tratamento dos vasinhos. Sim. E se a paciente tiver só varizes, ela trata da mesma maneira ou não? O tratamento pode ser outro? Então, varizes tem vários tratamentos, né? Tem desde a cirurgia, que é o tratamento mais tradicional que se faz. A cirurgia também hoje em dia é feita a laser. Tá. Tem uma fibra ótica especial que é colocada dentro da veia e queima essa veia por dentro. É diferente de quando a gente faz o vasinho, que atravessa a pele. E tem também a escleroterapia, né? Que é para varizes. Para varizes, que é a injeção de espuma. Né? É um líquido que é preparado com ar, né? E esse forma uma espuma. Essa espuma é injetada dentro das veias. Entendi. Tá? Mas geralmente a gente reserva esse tipo de tratamento com espuma para casos de recidiva, que já operou, pacientes que já têm complicações das varizes, que aí foge totalmente da estética. Tá. É para resolver o problema, porque essa espuma ela tem um índice de pigmentação da pele maior. Então ela tem um risco maior de manchar a pele do que a escleroterapia simples com glicose ou com outro tipo de substância. Porque aqui a gente está falando de tratamentos até para essa questão estética, mas a gente sabe que em algum momento pode ser um problema de saúde. Sim, né? Então quem tem muitas varizes, isso pode causar um problema circulatório? Sim. E justamente a gente usa os equipamentos, né, os exames complementares para ter uma certeza de que essa paciente que está procurando por uma questão estética não tenha nenhum tipo de doença. Porque se tiver doença, tem que tratar primeiro a doença para depois fazer o tratamento estético. Perfeito. O que estão perguntando muito, que a Glaucia já me passou, é o seguinte, a gente não pode falar preço aqui no ar, vocês sabem disso. Mas dá para dizer se essas aplicações da escleroterapia, você tem? Escleroterapia. Peguei, escleroterapia. Se são caras, se não são tão caras, assim, como que a gente pode interpretar isso? Porque como são algumas sessões, né, até para o público ter uma ideia, é um tratamento caro? É um tratamento, hoje em dia não é mais tão caro, né? A escleroterapia química é bem acessível. Tá. Sai mais barato que você jantar fora. Ah, é? Bom, porque São Paulo está bem caro mesmo, bem caro, né? Vamos combinar que restaurante de São Paulo está um horror. Eu acho que São Paulo se tornou o lugar mais caro do mundo. Sim. Né? De restaurantes e tudo mais. A gente estava lendo sobre isso, era Nova York, mas não é Nova York não. São Paulo está bem perto, você já não passou, viu? O negócio está sério mesmo. Então, é acessível, né, doutor? É acessível. Isso é importante. A gente tem perguntinha do e-mail. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Quem mandou o e-mail foi a Mariana de São Paulo. Um beijo, Mari. O anticoncepcional pode dar varizes ou vasinhos? Comecei a fazer academia e apareceram muitos vasinhos nas minhas pernas. Tenho 19 anos, ela é novinha. Mari, um beijo pra você. E aí, doutor? O anticoncepcional, ele causa, assim, vasinhos e pode causar varizes, inclusive trombose. Né? Teve até um anticoncepcional que foi retirado do mercado, porque na França teve vários casos de trombose devido ao uso desse anticoncepcional. Mas isso se deve ao fator do hormônio feminino. O anticoncepcional é uma sobrecarga de hormônio. Entendi. Né?
Então o hormônio feminino está intimamente ligado à causa dos vasinhos. Tá. Já a academia, não tem ainda nenhum estudo que comprove isso, mas é uma queixa muito frequente no consultório. Tá. A gente acredita que a maioria das mulheres que fazem academia, que falam que aumentam, é que elas começam a ter uma exigência maior. Né? Então o padrão de bom para elas já é um padrão mais elevado. Então Entendi. ela já está mais preocupada com a estética, então pode ser essa coisa subjetiva. Dela achar que está pior, mas na verdade está igual. Entendi. E pode de fato piorar, isso não tem ainda comprovação. Principalmente se fizer o exercício sem um acompanhamento de uma forma incorreta. Sim. Né? Então o ideal é ter sempre um acompanhamento, que isso também pode estar acontecendo, porque pode ser que você tenha começado a fazer exercício por conta própria. E exercício a gente sabe que precisa de orientação. Precisa. Aliás, hoje, aproveitando que a gente está falando de exercício, já tem uma aula da Sheila Dionísio, ó, imperdível. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar então o aparelho que detecta? Eu acho muito legal. Daqui a pouco a gente volta para cá, doutor, que a gente tem mais perguntinhas das ruas, dos e-mails e ainda no meu celular, pelo Twitter. Renata já está aqui, seja bem-vinda. A Renata vai fazer aula daqui a pouco, vai malhar, por isso que ela já está lindíssima. Meninos, usem e abusem, porque ó, a Renata tá lindíssima, impecável. O doutor vai ficar sentado aqui, eu vou ficar aqui pertinho então. A gente tem 2 aparelhos para detectar. Primeiro aqui a gente olha na Renata alguns vasinhos nessa região da perna. E se puder baixar um pouquinho a luz no estúdio. Dá pra gente baixar um pouquinho, meninos? Vamos ver se os meninos conseguem baixar um pouquinho a luz. Se vocês conseguem falar com ele. Cadê? Vai, se você puder pedir para os meninos, vamos tentar ver até que eles possam baixar, que às vezes... Ó, a gente vê alguns vasinhos, né? E esses vasinhos, no caso dela, tem uma varizinha aqui bem fina, que geralmente a própria paciente não percebe. Então a gente usa esse tipo de iluminação, né? E esse tipo de iluminação, ela vai justamente detectar esse tipo de variz. Mas a gente precisa estar num ambiente um pouquinho mais escuro para poder enxergar. Ela tem uma maior... que a gente consegue baixar aqui de luz pro estúdio. Ela tem uma maior nesse lado que a gente talvez consiga enxergar melhor. A veia em si vai ficar escura, né? Porque entendi, vai escurecer. Vai escurecer a veia porque a veia não é iluminada por esse tipo de luz. Né? Entendi. E esse é o primeiro exame complementar que a gente faz depois de examinar, olhar, ver a queixa da paciente. Isso é para ter certeza para tirar uma conclusão, não só olho nu. Isso. Então, é certeza que é vasinho ou variz, até para ter o tratamento correto. E aqui no caso, como eu já tinha examinado, já dá para ver que tem uma varizinha pequena. E a gente vai ver se ela tem doença agora troncular. Né? Isso aqui é um ultrassom. Troncular. Nos ramos principais, ou seja, nas safenas ou nas veias mais profundas. Põe a perna um pouquinho assim para a gente conseguir. Nesse caso, se for diagnosticado que ela possa ter doença, então, como se chama, doutor? Doença troncular. Troncular. Doença nas veias safenas. Aí é outro tratamento. É outro tratamento. Então a gente vê aqui com o aparelho de ultrassom, a gente vai localizar a veia safena dela. Geralmente esse exame é feito em pé mesmo, não é só porque está no estúdio. Olha que interessante, está aparecendo aqui na tela, então. E a gente vai localizar a veia safena que fica entre esses 2 risquinhos brancos que estão aqui. Tô vendo. Se ela tiver alguma coisa entre esses 2 risquinhos... Aí, se ela tiver alguma dilatação, a gente vê o calibre da veia, vê o formato. E uma coisa interessante, a gente comprime um pouquinho, é que a imagem do ultrassom no vídeo não fica muito bom. A safena está aqui. Eu estou conseguindo ver bem. A linha tá legal, a linha tá legal ali, ó. Estão vendo 2 linhas? Aí a gente brancas. comprime e vê, no caso, se a veia está dilatada, se ela tem algum material, no caso, dentro, ou seja, um coágulo. E no caso da Renata, está perfeito. Tá legal? O exame está todo normal. Ah lá, que beleza, hein, Renata? Então, bom, hein? Muito bom. Agora, pode ser que ao longo da vida apareça algum problema? Pode, né? Com o passar do tempo, pode aparecer, no caso, até doença troncular, ou seja, se ela tem um traumatismo, uma pancada, ou está na academia, tem uma torção, alguma coisa assim, ou numa gravidez, pode desenvolver varizes de verdade. No caso dela é só estético, ela não tem problema de saúde nenhum. Certo, então a gente vai usar esses recursos que você mostrou aqui no programa para ter certeza que é só algo estético, que a gente só faria um tratamento para estética, que ela não tem nenhum problema de saúde envolvido. Se ela tivesse algum problema de saúde envolvido, aí ela teria que fazer o quê?
teria que fazer o tratamento primeiro da causa principal, né, do tratamento para o problema de varizes, para depois fazer o tratamento estético. Perfeito. Muito bom. Obrigada, viu, Rê? Um beijo. Até daqui a pouco, que a Rê vai malhar. Vai malhar muito. Aula da Sheila Dionísio, ó. Até daqui a pouquinho. Rê, doutor, vamos voltar então para a salinha, porque a gente tem umas perguntinhas aqui do público, né? O pessoal das ruas que acompanha. Pode... Isso, fica à vontade, doutor. O pessoal que acompanha aqui o nosso programa tem mais uma perguntinha aí. Vamos ver então de quem que é? Pode rodar. Oi, boa tarde. Meu nome é Priscila e eu queria saber se a depilação com cera afeta os vasinhos. Que pergunta bacana. E é uma pergunta de todo dia no consultório. É, né? Não tem interferência nenhuma. Né? Antigamente até pensava que poderia ter, porque a cera é quente, o calor local. Mas se for analisar, a gente não, eu não faço, mas as mulheres fazem depilação cada 15 dias, cada 20 dias, né? E toma banho quente todo dia. Então, se fosse para culpar alguém, seria mais um banho quente do que a própria cera, que fica muito pouco tempo em contato com a pele. O banho quente, então, pode ser um problema? Não, também não. Também não. A não ser que ficasse horas e horas uma banheira e um calor. Entendi, então isso não é problema. Não. A gente tem uns mitos e verdades aqui, e eu achei muito interessante. Eu vou fazer um que eu acho que, assim, às vezes a gente acredita em algumas coisas, acho que elas podem ser verdades e às vezes são mitos, e a gente fica a vida inteira pensando nisso e pode se prejudicar. Então eu vou fazer uma aqui que todas as mulheres pensam. Meninas, prestem atenção. Mito ou verdade? Usar calça justa pode aumentar as varizes? Pode aumentar. Não acredito. O problema da calça justa é que ela não tem uma compressão graduada na perna como uma meia elástica. Não é o fato da pressão da calça exercer o problema. O problema é que a pressão é feita em regiões isoladas. Então, por exemplo, a calça hoje é mais comum a cintura baixa. Então vai apertar na região do quadril, apertar na região da virilha. Isso vai dificultar a drenagem do sangue de volta do pé para o coração. Entendi. Então, calça apertada pode piorar as varizes. Pode sim, não é mito, é mito. Verdade. Estão perguntando aqui, a Glaucia me falou, se os vasinhos ou as próprias varizes podem coçar. Quando a gente tem uma coceira, se pode ser devido a... Pode? Varizes e vasinhos podem coçar por dois motivos. Primeiro, o vasinho, ele é uma veia mais sensível. Então pode extravasar os elementos figurados do sangue. Ou seja, as células do sangue extravasam para a pele e isso dá coceira. E o próprio fato dos vasinhos estarem crescendo. Então essa sensação dele estar crescendo, às vezes é interpretada como ardência ou como coceira também. Entendi. Então pode dar coçou... coceira. Pode ficar atento que pode ser varizes, né? É legal consultar sempre um médico para isso. A gente tem mais uma perguntinha das ruas, olha lá. Meu nome é Isabel Estrela e a minha pergunta é a seguinte: a partir de que idade a ocorrência de varizes ou vasos ocorre com mais frequência nas mulheres? Obrigada. Beijo, Isabel, obrigada. Bom, isso é uma pergunta complexa, depende do histórico familiar, se o pai e a mãe têm. Mas o mais comum é começar a aparecer por volta dos 16, 17 anos. E o pico é por volta dos 30 anos. 30, 35 é onde as mulheres mais aparecem com vasinhos no consultório. Agora, não tratou, aumentou ou não? Não tem relação? Tem relação, né? Não é que o tratamento vai impedir de nascer outros vasinhos. Isso vai continuar nascendo, não tem como evitar. Né? Mas à medida que você vai tirando, é lógico que você vai tendo menos. Então não vai acumulando esses vasos. Né? Se você não trata, vai nascendo vasinho e não está sendo retirado. Então é como uma poupança que você vai colocando mais dinheiro sem retirar. Entendi. Então, claro que tem que procurar tratamento também. Chegou uma pergunta muito legal da Renata Leão. Rê, um beijo para você, que eu acho que é uma dúvida também. Carol, se não tratarmos os vasinhos, eles podem virar varizes? Ou seja, ou o vasinho vira variz vira vasinho? Existe isso? Não, porque é aquilo que eu falei no começo. O vasinho é dentro da pele. Ele vai ser sempre vasinho. Ele pode aumentar de calibre se não tratar, mas virar variz não vai. E as varizes também não vão virar vasinho, mas as varizes podem causar vasinhos.
né? Porque elas atrapalham a drenagem do sangue da pele e os pequenos capilares da pele se dilatam e viram os vasinhos. Entendi. Então quem tem muitas varizes pode, consequentemente, ter muitos vasinhos, porque essas varizes entupiram aí aquela região. Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Deixa eu mandar um beijo pra Nina. Nina, um beijo pra você. Ela mandou o seguinte: minha mãe tá perguntando se o tratamento dói muito. Manda um beijo pra ela. Dona Irene. Irene, um beijo, Dona Irene. Um beijo pra senhora. Obrigada pelo carinho. Dói? Dói. O tratamento dói um pouco. Ninguém merece. Mas hoje em dia, a gente consegue minimizar essa dor. É muito suportável. O que a gente faz? Um jato de ar frio. Esse ar frio, antes a gente usava só pra diminuir a dor, mas hoje em dia a gente tem usado também para melhorar a resposta inflamatória. Então você joga um jato de ar frio, a pele fica um pouco anestesiada pelo frio e pelo vento, e isso faz com que a picadinha quase não seja sentida. Então hoje é muito mais confortável. Olha, bom saber disso. Homens e mulheres passam pelos tratamentos, né, doutor? Porque a gente fala da parte estética, que só as mulheres acham que procuram. Não, os homens também. Sim, né? procuram bastante. Procuram bastante. Então, homens e mulheres. Tem mais uma perguntinha só pra gente fechar? Vamos mais uma perguntinha? Ou das ruas ou do nosso e-mail? Do e-mail, olha lá. Vanusa, beijo pra você. Usar meia calça apertada na hora da malhação ajuda ou prejudica na aparição de vasinhos e varizes? Olha, meia calça... Ou aquelas calças de stretch, assim, então, enfim, fusôs, né, leggings. Sim. Aí, se for uma meia calça medicinal, ela vai ajudar. Tá. Se for um fusô, se for uma calça que não é feita apropriadamente para varizes, ela vai prejudicar, se ela for muito justa. Que aí é aquele mesmo efeito que eu falei antes da calça apertada. Entendi. Ela vai comprimir em áreas restritas, não por inteiro. Ah, entendi. Então tem que prestar atenção também, porque algumas são próprias para isso. Sim. E é por isso que elas existem, certo? Tenho que te agradecer, doutor Marcelo Bausius, que hoje foi muito bom, hein, doutor? Obrigada. Agradecer todas as perguntas, vocês que participaram por e-mail, pelo Twitter e também as perguntinhas nas ruas. Obrigada. E doutor volta, tá mais do que convidado para a gente conversar mais sobre isso, porque principalmente as mulheres sofrem demais com os vasinhos e com as varizes, e a gente tem muitas dúvidas mesmo. Te espero, doutor, numa próxima oportunidade. Obrigada. Até. Olha que bacana, tá vendo?